Olá pessoal, vamos lá então resolver a questão número 36 da nossa lista de divisibilidade, curso de nivelamento 2017.1. É uma questão que diz que em uma excursão participam 120 homens e 160 mulheres. Em determinado momento é preciso dividir os participantes em grupos formados somente por homens ou somente por mulheres, de maneira que os grupos tenham o mesmo número de integrantes. Tá? Nesse caso, qual o número máximo de integrantes em um grupo? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, o grupo de 120 homens, ele pode ser dividido, né, em dois grandes grupos de 60, por exemplo. Um único grupo de 120, não tem problema, né? Três grupos de 40 e por aí vai. Existem algumas formas diferentes de você dividir um grupo de 120 homens em partes iguais, né? Um grupo de 160 mulheres também pode ser um único grupo de 160. Eu posso dividir em dois grupos de 80, tá? Enfim, quatro grupos de 40. Existem algumas maneiras também. Mas o que acontece? A quantidade de participantes, né, de cada grupo tem que ser um divisor de 120 aqui, tem que ser um divisor de 160 aqui. Tá? Como ele diz que os grupos têm que ter o mesmo tamanho, tá? Os grupos têm que ter o mesmo número de integrantes, então a quantidade de pessoas que tem que ficar em cada grupo tem que ser um divisor de 120 e um divisor de 60. Então tem que ser um divisor comum, tá? Tem que ser um divisor comum desses dois números, tá certo? Tem que ser um divisor comum desses dois números, tá? E aí, só destacar aqui, beleza. Então, sendo divisor comum, tá? Desses dois números, ele quer saber qual o maior possível, ele quer o número máximo de integrantes. Em outras palavras, o que ele quer saber é quem é o maior divisor comum entre 120 e 160. Essa é a pergunta. Tá? Então, vamos achar o MDC entre 120 e 60. Nós vimos esse algoritmo, né? Um deles é esse daqui. A gente faz a decomposição simultânea, né, dos dois números, 120 e 160. Tá? Então, tá lá, 120 e 160. Primeiro número primo, o 2. Bom, ambos são divisíveis por 2? São. O que é que eu vou fazer? Eu vou circular esse 2 aqui. Ok? 120 por 2 dá 60. 160 por 2 dá 80. Ok? Bom, ainda posso dividir por 2? Posso. Ambos ou apenas um deles? Os dois podem ser divididos por 2. Então, vou circular novamente esse 2. Ok? Bom, 60 por 2 eu tenho 30, 80 por 2 eu tenho 40. Ainda posso dividir por 2. E ambos são pares, então posso dividir os dois por 2. Vou circular novamente esse 2. Tá? O 30 por 2 dá 15. 40 por 2 dá 20. Ainda posso dividir por 2 aqui, porém, apenas o 20 é divisível por 2, o 15 não. Então, não vou circular esse 2 aqui, tá? 15 dividido por 2. Vou deixar quieto aqui, repito, né? Ele não é divisível, repete o 15. 20 por 2 dá 10. Por 2 novamente, 15 novamente não pode, né? 10 dividido por 2 dá 5. O próximo número primo aqui é o 3. 15 eu posso dividir por 3, tá? Vai dar 5. 5 não posso, então repete aqui. Não vou circular esse 3, porque 3 não é um divisor comum aqui, tá bom? Restou 5, que é primo, daqui, e ambos são divisíveis por 5, então circula esse 5 daqui, tá bom? Então, aqui vai dar 1 e 1, acabou, tá? O MDC é justamente o produto desses números aqui que eu circulei, tá? Então, quando eu multiplico esses valores aqui, eu tenho 2 ao cubo vezes 5. Esse é o MDC. 2 ao cubo, 8. Tá? 8 vezes 5, 40. Ok? Então, 40 é o número máximo de integrantes que eu posso colocar em cada grupo. De fato, né, eu posso formar 3 grupos de 40 aqui, com os 120 homens, 4 grupos de 40 com as 160 mulheres. Né? Então, 40 é o maior divisor comum entre 120 e 160. Tá? Esse algoritmo daqui, né, ele pode ser aproveitado tanto para o MDC como para o MMC. Faço de uma vez só, né, se eu quiser. Quando eu multiplico todos esses fatores, eu tenho um mínimo múltiplo comum. Quando eu multiplico apenas esses que eu circulei, né, que foram divisores comuns aqui, eu vou ter um MDC.
Beleza? Então essa foi a questão número 36, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.